Dimensional Sovereign capítulo 106 e 107. As habilidades de um conselheiro militar avançado. Queirum. O soberano Zenith também está se aproximando. Tem um golem que parece ser um lorde avançado junto com ele. Kagel usou seu clone para mostrar a situação através de um mapa 3D na frente de Queirum. Havia um golem, enorme. E atrás dele estava Zenith levando 3.000 soldados em direção ao edifício Yuga. Próximo a Zenith havia uma maga negra usando uma túnica vermelha. Queirum franziu a testa ao vê-los. 2 lordes avançados e 2 lordes inferiores. Bem como os 5.000 soldados. Seria uma defesa com poucas baixas se fossem apenas as tropas de Ardis. No entanto, agora aquilo poderia se tornar uma briga daquelas. Claro. Ele ainda tinha uma vantagem esmagadora na questão das tropas. Exia e seus 5.000 guerreiros lobisomens sanguinários se juntaram à família de Luca. Mesmo uma pequena parte deles já poderia acabar com os orcs de Ardis e os homens cobra de Zenith. O poder dos guerreiros lobisomens sanguinários era o suficiente para lidar com eles. E claro, eles não eram os únicos. Os 200 magos vampiros sabiam usar poderosas magias de fogo que poderiam transformar os inimigos em cinzas rapidamente. Havia também os xamãs lobisomens sanguinários, cujo poder de ataque estava em um nível ainda mais elevado do que o dos magos vampiros. Havia 300 desses xamãs. Era só isso. No mesmo nível de força dos guerreiros lobisomem ainda haviam 1.000 ratias guerreiros com proficiência em espada larga. Havia também 200 ratias rangers. 100 ratias alados. 100 golems ratigês e 300 lobos negros gigantes. Portanto, seria uma vitória unilateral para eles. Se eles não tivessem outros fatores para levar em consideração. Afinal, haviam os lordes avançados para serem eliminados também. Eles eram seres assustadores capazes de aniquilar as tropas inferiores em bandos. Felizmente, haviam adversários que poderiam lutar contra os lordes. Nos últimos tempos, a rainha Nagamelinad vinha aumentando seu poder de forma constante. Queirum estava convencido de que ela tinha poder suficiente para bater de frente contra um lorde avançado. Além disso, havia a maga negra, Driana. Ela tinha sido um dos lordes avançados no exército do segundo rei demônio e suas habilidades também haviam aumentado depois daquilo. Claro, ele não poderia deixar de fora a comandante Exia. Ela ainda não conseguiria derrotar um lorde avançado com o seu poder de combate atual. Mas sua capacidade de comandar vários soldados era de longe a melhor. Particularmente, os guerreiros lobisomem avançados tinham seu melhor rendimento quando eram liderados por Exia. Havia ainda um ser de enorme poder. Indispensável. Era o ogro Germus. Ele era inicialmente um ogro ordinário que teve suas habilidades significativamente incrementadas sempre que Luca recebia uma recompensa por seus feitos. Como resultado, ele agora tinha uma força inimaginável, e a pele que era muito mais resistente que a dos ogros comuns. Germus já não passaria vergonha diante de lordes inferiores. Havia também o gnomo mineiro com aparência de gato, Rodion. Isso porque o poder de batalha do Minotauro em que Rodion se transformava era quase igual ao de Germus. Além disso, ele também tinha magias de cura, bem como uma variedade de magias de suporte. Então ele era comparável a Germus. Por último, mas não menos importante, havia Kagel.
Ele não possuía a mesma força bruta de Germus. No entanto, seu verdadeiro valor estava nas esferas que eram seus clones. Os corpos esféricos tinham a capacidade de explorar e analisar a situação do inimigo. Kagel era capaz de produzir até 7 esferas ao mesmo tempo. Keiron era quem tinha a capacidade de compreender intuitivamente, porém de forma muito precisa, os poderes individuais de seus aliados. Esta era uma capacidade que só estava disponível para conselheiros militares avançados. Devido às realizações de Luca, as habilidades de Keiron tinham crescido rapidamente e ele agora era um conselheiro militar avançado. Depois de um tempo, no quartel-general da base, ele reuniu a rainha Nagan Melinada, a maga negra Adriana, Rodion, Kagel, bem como Exia, que foi chamada de volta do campo sanguinário com urgência. Keiron disse a eles: Ardis e Zenith foram enganados pelo segundo rei demônio e estão a caminho daqui. Como um conselheiro militar, vou liderar a defesa da base, em nome de Luca. Portanto, eu gostaria que todos seguissem as minhas instruções. Melinad concordou facilmente. A base do Sr. Luca é mais importante do que as nossas vidas. Vou seguir suas instruções. Exia e Adriana também assentiram. Eu vou seguir as instruções do conselheiro militar. O que devemos fazer agora? Keiron sorriu e disse: Tenho a intenção de defender esta base, minimizando o sacrifício de nossos aliados. E sobre as defesas em torno da base? Os olhos de Adriana se iluminaram. Ela era uma maga negra. Então ela tinha um nível de conhecimento considerável e muita competência neste assunto. Keiron sorriu. Certo. A base do edifício Yulgan será a sede, enquanto cada edifício nos arredores irá formar uma estrutura de defesa independente. Eu preciso da cooperação de Melinada e Exia, que estão no comando de uma base cada. Eu vou cooperar. Claro. Vou cooperar também. Defensores só poderiam ser enviados para os territórios de propriedade do soberano, não para os territórios ocupados. Luca atualmente era o dono de 5 edifícios. Entre eles, um dos edifícios era o Yulgan, que estava sob a responsabilidade de Keiron. E 2 deles pertenciam a Melinada e Exia. Então, vamos começar. Sim. Vou dar início. Keiron imediatamente tocou o cristal de base e entoou um feitiço. Naquele momento, o espaço ao redor do edifício Yulgan começou a mudar. O interior do quartel-general permaneceu intacto, enquanto que o exterior se transformou em um castelo redondo. Isso não era tudo. Os outros 4 edifícios, incluindo o Dafen, foram cercados por uma barreira protetiva. Era um enorme castelo apoiado por 4 torres. As áreas circundantes do castelo foram transformadas em um campo de batalha. Guerreiros e lanceiros Ratian foram posicionados nos muros, enquanto lobisomens sanguinários foram colocados atrás do portão exterior para guardar ordens. Além disso, as curandeiras súcubo avançadas foram espalhadas por todos os lugares. Os magos vampiros e xamãs lobisomem foram posicionados por todo o castelo para preparar seus ataques mágicos. Todas essas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Keiron disse com uma expressão satisfeita: Agora estamos prontos para parar as tropas gerais do inimigo.
Melinada irá enfrentar o Lorde Centauro Cural e Driana vai lidar com o Golem Turbo. Ok. Entendido. Melinada e Driana não ficaram surpresas ao ouvir quem eram seus adversários. Seus olhos estavam cheios de confiança de que conseguiriam vencer. Ao mesmo tempo, elas estavam olhando para Keiron com satisfação. Então, Exia perguntou: "E quanto a mim? Quando a batalha entre os lordes avançados começar, Ardiz e Zenith vão atacar. Nesse momento, você deve se juntar à defesa do castelo. Particularmente, por favor, elimine os magos negros dos invasores. Depois disso, lidere os esquadrões de lobisomens para varrer o inimigo quando eu der o sinal." Ho. Essa é uma estratégia legal. Exia sorriu com satisfação por sua missão individual. Naquele momento, o Lorde Centauro, que estava marchando em direção ao edifício Yugan com Ardiz, parou de repente e olhou para o nevoeiro à sua frente. Queonia. As defesas parecem ter sido ativadas. A expressão da maga negra Queonia congelou. Ela também havia percebido que o espesso nevoeiro na frente deles era incomum. As defesas são fortes. Só um conselheiro militar avançado é capaz disso. A resistência deles será maior do que eu pensava. Cural riu. O resultado não será diferente. Nenhum deles será capaz de me enfrentar. Queonia cuidadosamente olhou para ele e disse: "Mas você deve ter cuidado com a rainha Nagã Melinado e a maga negra Decaiu." "Não se preocupe com Melinado e nem com a Decaiu. Eu sou imune à magia." Cural disse com uma expressão confiante. Ele queria entrar e acabar com todos os inimigos sozinho. No entanto, ele tinha recebido uma ordem do segundo rei demônio para atacar junto com o Golem Turbo. Depois de um tempo, o chão começou a tremer quando o Golem Gigante Turbo apareceu. Seguindo atrás dele estavam diversos homens-cobra. Eles tinham a cabeça de uma cobra e o corpo de uma pessoa. Entre os monstros, havia membros de infantaria pesada, arqueiros e magos. Turbo viu Cural e disse: "Este é o lugar. Vamos começar de uma vez." Sim. Turbo e Cural correram para dentro da área da névoa. Ardiz e Zenith se entreolharam. Eles fizeram uma expressão de surpresa quando olharam um para o outro. E então riram maliciosamente. Uhul! Acabamos no mesmo barco. Zenith. Né? Eu não achei que você iria se tornar um subordinado do segundo rei demônio. Zenith tinha ficado nervoso sobre aceitar a oferta do segundo rei demônio. No entanto, o sentimento desapareceu quando ele viu que Ardiz estava na mesma posição que ele. Foi o mesmo para Ardiz. Ter um colega no mesmo barco o fez se sentir mais seguro. Então, vamos avançar. Fechou. Os orcs de Ardiz e os homens-cobra de Zenith avançaram para dentro da névoa. No momento em que eles passaram pela borda do nevoeiro, um castelo enorme apareceu. Kuluu! Você acha que pode me impedir com este castelo ridículo? O Lorde Centauro Cural voou no ar e mergulhou em direção ao castelo. Então, a rainha Nagã Melinada, que estava esperando, voou e bloqueou o caminho de Cural. Pare. Cural. Se você quiser entrar no castelo, terá que me vencer primeiro. Melinada se atirou para a frente com sua lança, apontando-a para Cural.
Kural ficou chocado. Claro. Ele sabia sobre Melinada. Que uma vez tinha sido um membro do exército do segundo rei demônio. Entretanto, a presença que Melinada emanava era completamente diferente da de antes. Vou derrotá-la. Kural reiterou sua determinação e avançou em direção a Melinada. A lança de Kural rasgava o espaço à sua frente. Melinada não fugiu e firmou sua lança tanto quanto possível. Ao mesmo tempo, a lança da Nagan se multiplicou formando inúmeras cópias, que voaram em direção a Kural. Dezenas de lanças perfuraram o corpo de Kural. Kural urrou. Tudo aquilo aconteceu em um piscar de olhos. Porém, os ferimentos de Kural se recuperaram imediatamente. Kukuk. Melinada. Você está razoavelmente forte. Mas é uma pena que você está diante de mim. Ele atacou. Houve um flash quando ele atacou com sua lança. Bah! Melinada se esquivou para o lado como se tivesse antecipado o movimento e evitou o golpe de Kural. Esse truque não vai funcionar em mim. O corpo de Kural novamente foi cortado em múltiplos lugares, ficando uma bagunça sangrenta. Kuá! Como se atreve? Kural deu um passo para trás às pressas e se recuperou de seus ferimentos. Naquele momento, Melinada bloqueou a lança dele, tirando-a de seu caminho, e atacou com sua própria. Eu vou te mostrar como é que se usa uma lança. Kuó. Muito bem. Kural deu tudo de si em seus golpes seguintes. Ele manejou sua lança com cuidado, sabendo que poderia perder se não usasse todo o seu poder. Enquanto a batalha estava acontecendo entre o Lorde Centauro e a Rainha Nagan. A luta entre o Golem Gigante, Turbo, e a Maga Negra, Driana, estava começando. Kukuku. Decaiu. Ou devo dizer, Driana. Você achou que estaria segura depois de trair Nosso Senhor? Turbo. O Golem. Exclamou, enquanto olhava para a frente. Driana estava diante dele, flutuando com uma atmosfera sombria ao seu redor. Cale-se! Eu nunca tive nenhuma lealdade a Coladicus desde o início. Olha a audácia! Você ousa fazer isso com o Nosso Senhor. Eu não vou te perdoar. Turbo abriu uma de suas enormes mãos. Ele usou movimentos rápidos e precisos para atacar. O enorme golem tinha um ataque incrivelmente rápido. Driana piscou repetidas vezes e esquivou dos ataques de Turbo. Ao mesmo tempo, um fogo infernal surgiu de seu cajado e cobriu o corpo de Turbo. Toda vez que as chamas explodiam, o corpo de Turbo estremecia com o poder. Isso não era tudo. Driana tinha poderes de necromancia e tinha muitos subordinados mortos-vivos. Centenas de mortos-vivos, incluindo Cavaleiros da Morte. Dularras e magos mortos-vivos atacaram Turbo. Portanto, Turbo começou a ser forçado a recuar. Pouco a pouco. Enquanto isso, Ardiz e Zenith avançaram para o castelo. Avancem com toda a força. Capturem o castelo de Luca. Matem todos e não deixem pedra sobre pedra. Os Ox e Homens-Cobra gritaram e correram para a frente. Shvik! Shvik! Quá! As duas espécies gostavam de guerra e matança. Quando eles cercaram o castelo,
Os Ratians Rangers sobre os muros começaram a atirar com seus arcos. Um número incontável de flechas voou também daqueles arqueiros habilidosos. Simultaneamente, os magos vampiros de prontidão nos muros começaram a lançar bolas de fogo de seus cajados. Quack! Quaco! Alguns dos orcs morreram com as flechas ou com o fogo, apesar de seus aliados estarem morrendo à sua frente. O resto dos orcs continuava a avançar sem hesitação. Eles começaram a escalar as paredes imediatamente. No entanto, no topo havia apenas os mensageiros do inferno esperando por eles. Kuvak! Keeuko! Ratians guerreiros usando espadas enormes. Toda vez que suas espadas se moviam, orcs eram cortados ao meio e caíam das paredes. Oh! Isso não é possível! Que coisa absurda! Os olhos de Ardiz e Zenith se arregalaram. Eles não podiam acreditar que as tropas de Lucan fossem tão letais. Era como se suas tropas estivessem correndo direto para a morte. Cadáveres de seus inimigos eram vistos raramente. E apenas os corpos de seus aliados estavam empilhados perto das paredes. Houve também uma outra coisa que fez o coração deles bater descontroladamente. A maga negra Keonia, que estava lançando uma magia de ar em direção ao castelo, caiu do céu. Ah! Uma mulher com cabelo azul olhou para Keonia estatelada no chão. Ardiz e Zenith ficaram surpresos quando a viram. Eles a conheciam. Ela era a comandante Exia do 439º Exército. Eles foram uma vez subordinados a ela, de modo que a conheciam melhor do que ninguém ali. Ué! Por que é que a comandante Exia está aqui? Merda! Existe apenas uma pequena chance de vencer. Enquanto isso, a maga negra no acampamento de Zenith também foi morta por Exia. Zenith empalideceu quando ele viu aquilo. Naquele momento, Exia recebeu uma mensagem de Keiron e gritou: Vão! Matem todos eles! Não deixem ninguém vivo! Os portões se abriram e os lobisomens de pelagem vermelha surgiram. Kuvá! Os lobisomens sanguinários finalmente tinham saído para trucidar os inimigos. Quack! Kiak! Foi uma chacina unilateral, com corpos de orcs e homens-cobra para todo lado. Ah! Oh, o que são essas coisas? Ardiz e Zenith sentiram como se estivessem ficando loucos. Eles olharam para os lordes avançados, Kural e Turbo. Eles eram os únicos que poderiam reverter aquela situação. Era apenas uma questão de ganhar tempo até que os lordes avançados vencessem e a situação mudasse. Infelizmente, isso não aconteceu. Quaca! A lança da rainha Nagam perfurou o coração de Kural, o Lorde Centauro. Quando a respiração dele foi interrompida, a misteriosa magia de recuperação parou de funcionar. Assim, um dos lordes avançados do segundo rei demônio morreu sob a lança da rainha Nagam Elinad. Turbo, o Golem, também estava desfalecendo sob os ataques mágicos de Driana. Rachaduras enormes se espalharam pelo seu corpo. Em seguida, seu corpo rochoso pareceu explodir em chamas e logo se transformou em pó. Driana observou com uma expressão indiferente antes de desaparecer daquele local. Ela então reapareceu na frente de Ardiz e Zenith. Eles tinham testemunhado a morte dos dois lordes avançados e estavam tentando fugir. Vixe! Minha misericórdia!
Ardiz implorou desesperadamente. Mas Driana apenas negou, balançando a cabeça com uma expressão de indiferença. As gargantas de Ardiz e Zenith foram cortadas. Eles nem sequer tiveram a chance de gritar. Seus corpos desapareceram em fumaça. Ao mesmo tempo, dois objetos flutuaram no ar. Um colar e um brinco. Eles eram os símbolos de soberano de Ardiz e Zenith. Driana sorriu e os pegou com cuidado. Senhor Lucan vai ficar satisfeito. Ardiz e Zenith se viram de pé em um lugar desconhecido. Sombras não identificadas apareceram, com olhos que brilhavam assustadoramente. Cucucucu. Soberano Zenith. Soberano Ardiz. Vocês foram derrotados em batalha. Agora, seus símbolos e posses pertencerão ao soberano Luca. Espere um minuto. Algo está errado. Ardiz e Zenith ficaram chocados. Nós não somos mais soberanos. Isso mesmo. Nós nos tornamos subordinados do segundo rei demônio, Coladicus. Portanto, eles esperavam acordar na realidade depois de morrer em Vamon. Entretanto, aquilo não passou de uma esperança para eles. Uma das sombras disse com desdém. Eu não sei que estupidez você está falando. Vocês ainda são soberanos e foram derrotados em uma batalha. Outra sombra disse. Vocês devem ter sido enganados pelo segundo rei demônio. É uma mentira comum que os invasores usam, se você se juntar a eles. Você conseguirá escapar das regras de Vamon. Claro. Isso é apenas uma ilusão. Vocês violaram as regras da Lua Vermelha e foram derrotados em batalha. Assim, vocês serão punidos 2 vezes. As sombras invadiram o local aos montes e começaram a pisar em Ardiz e Zenith. Arg! Socorro! Ug! Eles gritaram. Eles finalmente entenderam que tinham sido enganados pelo segundo rei demônio. Mas já era tarde demais para arrependimentos. Arg! Onde você está levando a gente? Onde? Há apenas um lugar para onde os derrotados possam ir. O inferno. Ardiz estava bem ciente. Já que ele tinha um soberano sombrio como seu conselheiro militar. Ele sabia o quão terrível o lugar chamado inferno era. As sombras riram. Você compreende? Eles arrastaram Ardiz e Zenith para algum lugar ao longe. Naquele momento, no hall dos guardiões, Luca ainda estava em uma feroz batalha com os homens de cabelos negros e seu corpo estava coberto de sangue. Oh! É realmente desagradável. O sangue corria de seu corpo e de sua lâmina. Toda vez que ele empunhava sua espada, sangue jorraria. Seus pontos de vida estavam em menos de 30%. Então a vontade da sobrevivência e a vontade do ataque foram ativados simultaneamente. Merda! Morra! Um ataque desesperado cortou o pescoço de outro dos homens. Vocês ganhou 3.000 pontos de poder do caos. A mensagem apareceu. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 6. 256.000 de 256.000. O poder do caos em suas asas se encheu. Gostaria de aprimorá-las para o próximo estágio. Sim ou não? Finalmente! Ele tinha persistido até o presente momento. Tudo isso porque o poder do caos usado aqui aprimoraria suas asas sem chance de falha. Luca aceitou imediatamente. Sim. Aprimore. Naquele momento,
Suas asas brilharam com uma luz ofuscante. Simultaneamente, os homens que estavam vindo correndo em direção a Luca viraram fumaça. Além disso, uma luz brilhante curou os ferimentos de Luca. As asas do caos foram aprimoradas para o estágio 6. Seu dano aumentou consideravelmente. Seus pontos de vida aumentaram em 5.000. Sua mana aumentou em 5.000 pontos. Uhul! Deu certo! Já que o nível de suas asas subiu, a condição de seu corpo foi restaurada. Nível 65, ex 0. 0%. Guerra avançado. Pontos de vida. 14. 1470 de 14.470. Mana. 14.020 de 14.020. Os pontos de vida e mana dele aumentaram em 5.000 pontos cada. No entanto, ao contrário de antes, Luca não achou que aquilo era um aumento tão significativo. Isso porque seus pontos de vida tinham sido reduzidos severamente quando ele lutou contra os homens de cabelos negros. Claro, era ótimo estar perto de 15.000 pontos de vida. Mas ainda não seria relevante se ele encontrasse um adversário forte. Novas mensagens continuaram a aparecer. Você despertou a vontade da imersão. O seu poder de combate no ar irá aumentar significativamente. Resistência à força dimensional ficará muito maior. E será possível voar através do mar de nuvens dimensionais. Ele ganhou a vontade da imersão e seu poder de ataque no ar também aumentou bastante. O mar de nuvens dimensionais era a área de nuvens roxas no céu acima do campo de batalha. Era o lugar onde Raikar tinha dito para não entrar se ele não quisesse morrer. Agora, graças a um aumento na resistência da força dimensional, Luca seria capaz de voar até lá. Foi nesse momento que algo apareceu no céu. Era ninguém menos que o homem de cabelos negros. Uma luta no ar. Luca voou para o alto imediatamente. Graças ao despertar da vontade da imersão, voar era mais natural do que antes. Além disso, seu corpo estava mais enérgico. Como se todas as suas estatísticas houvessem aumentado. Houve também um aumento significativo em seu poder de combate aéreo devido à vontade da imersão. O homem riu pela primeira vez. Você chegou até aqui. Mas não vai ser fácil a partir de agora. Porém, se você suportar, você vai estar perto do estado de transcendência. Mudando de assunto. Quem é você? Luca de repente perguntou a identidade do homem. O homem respondeu em seguida, com uma risada. Essa é uma pergunta inútil. Eu não sei quem eu sou. Há apenas uma razão pela qual eu estou aqui. É para passar tudo adiante. Os olhos do homem brilharam. Então, se você quiser receber tudo que é meu, você deve sobreviver a este momento. Depois disso, o homem manejou sua espada de uma maneira assustadora. Ele estreitou a distância de mais de 50 metros em um piscar de olhos. Ele queria dizer para Lucan que a distância não significava nada. Lucan bloqueado desesperadamente. Mas a espada ainda cortou parte de sua lateral em um instante. Ugh! Ele nem sequer teve tempo de gritar antes que a espada viesse em direção a ele novamente. Luca a bloqueou perfeitamente desta vez. Mas o sangue ainda jorrou do outro lado de seu corpo. Merda! Vai ser difícil ganhar deste jeito. Seu objetivo original era levar suas asas até o estágio 6. Já era um prêmio daqueles ter conseguido isso.
No entanto, nesta situação, ele havia se tornado um pouco ganancioso. Eu tenho que ganhar de alguma forma. Os olhos de Lucan brilharam intensamente enquanto ele olhava para o homem.